Bom, gente, eu acho que a primeira pergunta para a gente começar é: a reforma, ela é somente para as empresas ou ela também envolve a pessoa física? Envolve a pessoa física, né, Bruno? Como eu coloquei, principalmente nessa parte, as pessoas físicas que fazem locação de bens, compra e venda de bens, constroem para vender, enfim, essas pessoas físicas podem vir a ser contribuintes e enquadradas nesse regime novo. Então, elas também precisam, sim, se planejar. Perfeito. E Calete, o que muda na precificação dos produtos e serviços? O que a área comercial, a área de compras vai ter que começar a se preocupar agora? Bom, a precificação vai mudar muito, gente, porque, como eu brinquei com vocês, vai ter malandro que vai querer manter o preço nominal hoje e somar a alíquota por fora. Malandro, né, enfim, no sentido de ele estaria aumentando demais a margem dele, e se alguém aceitar, tudo bem, mas o setor de compras, o segredo de uma empresa, gente, que tem sucesso no modelo IVA, é o total dos créditos. Então, o teu setor de compras tem que ser extremamente inteligente. Se tu errar a mão e comprar de um fornecedor que não te gera o crédito, tu vai ter que ter caixa para aguentar isso. Não é uma punição, não é um erro do tipo, veio com baixa qualidade esse produto, eu vou devolver e vou comprar outro. Não, vai te faltar caixa. Só que te faltando caixa 1 mês seguido, 2 meses, ou te exigindo mais caixa 2, 3 meses seguido, normalmente é isso que quebra a empresa, né? Não é o econômico, é o financeiro. Então, o comercial vai ter que entender de como negociar, explicar para os seus clientes por que está mudando o jeito de formar preço. E o compras vai ter que entender mais ainda para não cair em algum papo, vou usar esse termo, algum papo mais malandro na hora de comprar. Porque isso pode prejudicar demais mesmo. Legal. Elaine, você falou bastante aqui dessa questão de holding, de sucessão, mas em relação à sucessão, se o empresário hoje não tomar nenhuma ação, então aqui quem já tem filhos, que já estão muitas das vezes na sociedade, se esse empresário não tomar nenhuma ação, não resolver nada, o que pode acontecer com ele? Quem não se planeja, né, a gente acaba pagando mais tributos, né, essa é a verdade. Porque mesmo com tudo isso aprovado, com a progressividade do ITCMD, eu vejo que quem se planejar consegue ainda fazer isso de forma gradativa. Porque o que a gente vê muito nessas questões sucessórias é quando, né, falece ali o patriarca, a matriarca, essa família ali, é difícil para ela pagar todos os tributos, regularizar todo o patrimônio, né? Então, quando a gente consegue fazer isso com antecedência, né, a família consegue se planejar. Então, mesmo tendo um aumento que a gente vai poder trabalhar ainda com doações também progressivas, doações ao longo do ano, né? Então, ao invés de, por exemplo, de pagar 8%, que é a previsão, a gente pode fazer um planejamento de doação aos poucos, pagando, por exemplo, 4, né, 2, 6, enfim. Então, ainda vai ser uma vantagem, embora a gente vá ter aumento. Certo. E a sucessão, gente, tem um ponto importante que, enquanto tu faz decidindo, ou seja, antes do falecimento, tu coordena a liquidez. Depois que faleceu, todo aquele saldo líquido que estava na conta vinculada ao... Tu perdeu, então tu precisa de liquidez para liberar a liquidez. Os advogados são mestres e conseguem liberar, mas é um custo a mais, ou queima um dos imóveis para conseguir liquidez necessária para pagar o tributo daquilo que já é da tua família. Exatamente. Ou seja, se você não planejar, lá na frente você pode ter uma dor de cabeça e aí vira a briga ali entre os filhos, os herdeiros. Enfim, é muito importante, gente. E Calete, em relação às reduções, né? Alguns segmentos nós sabemos que eles vão ter aí redução da carga e tudo mais. Quais segmentos você acha que vão ser os mais impactados nesse sentido? A reforma é muito inteligente, Bruno, assim, isso eu gostei, assim, tem que elogiar quando as coisas tem neurônio construído ali. A gente não tem alíquota nominal, mas todos os benefícios, eles são baseados em redução de alíquota. O que isso permite? De novo, permite que qualquer brasileiro saiba exatamente qual é a alíquota daquele produto. Não interessa de onde eu estou comprando, para onde eu estou vendendo. Os setores que terão benefícios, agro, a saúde, educação, profissões regulamentadas conferindo algumas regras,
terão esse benefício na saída, e é importante explanar isso para o mercado, mas o ponto de atenção não é a minha empresa que tem redução. Eu sempre dou o exemplo, lá no Rio Grande do Sul a gente lida muito com agro, né? O agro, quando ele vender a soja, ele vai ter redução. Agora, se ele vender o drone que ele usa para botar veneno na lavoura, o drone não é apesar de ser utilizado na atividade do agro, ele não é um produto agro. Então, ele vai ter a alíquota cheia. Não existe a minha empresa tem redução. Não existe essa frase é completamente errada. Alguns produtos e serviços de alguns setores terão redução da alíquota. Legal. E, Elaine, em relação ao IBS e CBS, as empresas, se elas não se prepararem, como que isso pode afetar o caixa delas? Então, foi aquilo. Um ponto que eu vejo muito é do split payment, que o Calete trouxe, né? Então, a ideia do split payment, né, o que eu vejo, é que o governo ele já vai controlar tudo, né? Então, quando alguém vender, a agência ali, o agente arrecadador já vai separar o valor que é do tributo e mandar para o governo e o valor que é do fornecedor mandar para o fornecedor. Com isso, né, o que eu vejo é que o governo quer o quê? Ninguém mais vai dever tributos, né? E o que acontece hoje com as empresas? Como a gente tem esse prazo para pagamento de tributos, né? Então a gente vende hoje e vai pagar esse imposto só no mês seguinte, muitas empresas usam esse dinheiro, que na verdade é de imposto, como fluxo de caixa da empresa. Então, eu vejo que quem não se planejar, que vai ter ali, vai sofrer bastante com essa questão do fluxo de caixa. Perfeito. Calete, em relação à questão aí, a gente está ouvindo muito falar da reforma tributária, IBS, CBS, já ouvimos também um pouquinho do Simples Nacional, mas vai acabar as empresas de lucro real e lucro presumido? Como que vai funcionar isso na prática? Não, bem lembrado, gente. Assim, o regime tributário, os 3 regimes que a gente mais, né, estamos acostumados, simples, presumido e real, ele continua, tá? Eles continuam, porque aos olhos da legislação, eles são formatos de pagamento de imposto de renda e contribuição social, tá? Apesar de na prática não ser, quando tu paga o DAS lá, tu está pagando todas do simples, né? Mas as empresas vão permanecer ou no simples, ou no presumido, ou no real, conforme estruturação tributária e estratégica, mas todos terão conta corrente sobre todos poderão ter, né? O simples sim ou vai ter ou não, se optar pelo híbrido, vai ter ou não conta corrente sobre o consumo, e presumido e real passam a ser iguais. Hoje a empresa de lucro presumido, ela não tem conta corrente de PIS e COFINS, como tem a de empresa de lucro real. Agora, todos vão ter. Se tu não está enquadrado no simples puro, que eu chamo, lá, que é o cara que vai pagar a tabela padrão do simples, tu tem conta corrente de imposto, tem que prestar atenção nos teus débitos, nos teus créditos e nos teus débitos. Legal, Calete. Ô, Elaine, em relação a... Vamos supor, eu sou uma pessoa física e eu tenho lá 5 imóveis no meu nome, tenho renda de aluguel e eu estou perdido. Por onde eu devo começar para entender se faz sentido para mim abrir uma holding? O que eu devo analisar? Até como contador também, né? Vamos dizer assim. Primeiro é contratar um contador, né? De preferência um contador em parceria com o advogado, que eu acho que faz Sim, essa isso combinação, é muito importante, né? Porque a gente tem que olhar toda a parte tributária, mas também todos os outros impactos, né? Mas é fazer um estudo, né, Bruno? Olha, o que eu tenho hoje? Primeiro, assim, é um estudo de viabilidade que a gente fala, porque tem um custo de constituição dessa holding, que é um custo muito significativo, né? Então, muitas pessoas às vezes procuram, querem abrir, mas quando a gente vê ali todo o custo, principalmente por causa da questão do ITBI, que hoje a gente está numa zona muito cinzenta, né? Então, se, de repente, o desfecho do ITBI na constituição das holdings for favorável aos contribuintes, eu acho que vai ficar mais fácil, mais vantajoso. Mas o ITBI ainda é um ponto que pega bastante nisso. Então, é fazer esse estudo de viabilidade e analisar, né, o que esse cliente está buscando. É o que eu sempre pergunto, qual que é o objetivo?
Ah, é só redução de tributos? Aí, né, é também uma organização do patrimônio, um planejamento sucessório? Porque, às vezes, você não vai ter uma grande redução num primeiro momento de tributos, pensando numa locação, por exemplo, mas, ao longo prazo, você vai ter, dentro ali de uma estrutura, como o Calete falou, no inventário, você não tem saída, né? Quantos inventários ficam anos enrolados porque a família não tem dinheiro, às vezes, para finalizar? Né? Então, você consegue ter outros ganhos. Por isso que eu acho que esse trabalho em conjunto, e olhando todos os pontos, né? Parte tributária, parte de gestão, parte de proteção, tudo isso para ele analisar se para aquele caso dele compensa ou não. Sim, primeiro fazer esse estudo de analisar os imóveis, se eu tenho renda, se eu pretendo vender esses imóveis, a questão da sucessão também, né, Elaine? Os meus herdeiros, bacana. Calete, e a gente está ouvindo falar muito, né, sobre esse termo de split payment. Explica para a galera, de forma bem simples, o que é isso e como que vai afetar o dia a dia, não só do empresário, mas até do consumidor final, de quem está lá na ponta. Gente, como eu passei rápido aqui na apresentação, mas o split payment é a menina dos olhos do governo, porque todo mundo aqui entendeu que a arrecadação vai aumentar, né? Pensando em carga tributária ou não, a arrecadação vai aumentar porque a gente vai incomodar mais todo mundo. Eu sempre costumo perguntar, quanto que as meninas aqui gastam de cabelo por ano? Não olha, o marido está do lado, só pensa. Quantas vezes tu pediu nota fiscal no salão de beleza? Nenhuma. Agora vai uma vez no dentista por ano, é aquela 120 com recibo, 110 sem recibo, é ou não é? Aquela negociação, e tu vê, nós estamos falando de R$100, R$130. Aí no cabelo, vocês gastam muito mais. Por quê? Porque não tem benefício, está tudo certo, até hoje está certo. E não vai mudar, tá? Não é para prejudicar as meninas de estética, mas é que nós vamos nos importar mais com isso. E aí, obrigatoriamente, a arrecadação vai aumentar. Aí, ponto 1, gente. A arrecadação aumentando, o Sebrae tem uma estatística, gente, que 73% das empresas formam o seu preço errado. Mas não é errado no sentido de deveria ser R$2 a mais, não. É errado no sentido de não tem margem líquida. Vocês têm noção do que é isso? 73% das empresas que vocês gastam, vocês compram, quando vocês estão comprando, era melhor ela não ter vendido, porque a margem está zero. Ou seja, está correndo um risco, 0 ou menos, tá? 0 ou menos. Então, pensa. Aí, o cara vai ter que pagar imposto sobre essa venda porque eu vou ser mais chato. Cara, cadê a nota? E aí, a gente está falando do universo gigantesco. O split, ele vem para trazer segurança para essa transação, que o fato de eu pagar aquilo que eu devo na compra, ou eu parcelar no cartão, né? Parcelei em 3, 4 vezes, 5 vezes, mas o fato do comprometimento financeiro do cliente dar a garantia para ele de que aquele imposto foi creditado. Na prática, gente, vocês vão receber uma ligação da Trescom que vai dizer assim: oi, João, tudo bem? A partir de 1º de janeiro de 2028, a tua empresa está obrigada a split. Quando a tua empresa estiver obrigada a split, gente, é na venda. Ninguém vai estar obrigado na compra, tu vai sempre estar obrigado na venda. Ou seja, todas as vendas que tu fizer por meio de pagamento eletrônico, e aí alguns criativos pensam, então tá, eu vou lá agora sacar todo o meu dinheiro e vou usar em dinheiro. Gente, quanto tempo tu vai aguentar? Quanto tempo tu vai andar? E pensa, quanto de dinheiro tu mexe, quantas cédulas tu toca por ano? Né? A gente fez a conta ano passado da minha empresa, a minha empresa, enfim, fatura mais de 1 milhão ano, a gente recebeu R$800 em espécie. R$800 em espécie. A de vocês deve ser muito próximo disso, exceto se é um comércio, né, de porta aberta. Então, o split vem, gente, justamente para dividir. Tá? Bruno, contigo. Legal. O split vem para dividir, a gente vai pagar, isso vai direto para o governo e o caixa vai ser menor. Quando tu for obrigado a split, o teu caixa vai diminuir dia a dia. E aí tu tem, beleza, mês que vem teu imposto vai ser menor, mas tu vai ter que sustentar essa operação, entendeu? Tu
vai ter que sustentar essa operação. Tá ótimo, Calete. Bom, eu encerrei as perguntas. E alguém da plateia quer fazer uma pergunta para os especialistas? Vamos lá, gente, sem ser tímido. Quem ficou com alguma dúvida? Luciana, leva ali um microfone para ela, tem aí? Temos enfrentado desafios diante das prefeituras, como São José dos Campos, até mesmo acho que Taubaté, onde a gente tenta saber com eles como, né, estão as ações com relação às notas fiscais, e a gente não tem resposta. A única resposta que nós temos nós desconhecemos esse assunto. Sei que Porto Alegre, acho que Minas está bem alinhado, até mesmo nacional, mas como, né, você que está nos bastidores pode nos dar uma luz, porque isso é bem preocupante. Bom, vamos lá. Realmente, gente, assim, o fato que, falando rapidinho de bastidor, durante o ano do passado, tá? São mais de 5 mil municípios. Então, unir 5 mil municípios numa força política, numa defesa de algo, é muito difícil. E aí, essa desunião, tá? Essa desunião enfraqueceu eles. Tá? Ou seja, várias coisas, as prefeituras e os governadores engoliram o sapo mesmo. Ó, cara, vai ser assim, vocês não conseguiram... Vocês não conseguiram se posicionar fortemente e vai ser assim do jeito que está. Sobre nota fiscal eletrônica, tá? Pela lei, 1º de janeiro de 26, toda e qualquer prefeitura do Brasil deve emitir nota no Portal Nacional. Vai acontecer? A chance é zero. Assim, eu tô louco a acontecer, eu sou empresário contábil, eu rezo, o dia que isso acontecer é festa, mas... Brincando assim, ó, a Receita Federal está de Ferrari na pista, os governos estaduais estão de Honda Civic, 0 km, e as prefeituras estão de Uno com uma escada em cima. Uno 1998. Tá? É assim, por investimento em tecnologia. Claro, eu tô olhando o panorama geral, tá? Mas assim, existem prefeituras, claro, as capitais têm mais grana, mas existem prefeituras de interior, que não seja capital, que têm investimento e estão alinhados. Tá? O que a gente sabe também, tem contratos mal feitos, do tipo, tu tem que usar o meu sistema, então tipo, a prefeitura vendeu a alma por 10 anos, esses 10 anos vão acabar daqui X tempo, então o que eu já vi, tem prefeitura no Rio Grande do Sul, que tu entra no atual sistema, e o atual sistema tem um robozinho para emitir no Portal Nacional. Sabe? Tá usando a frente do sistema de hoje como um RP contratado. Sabe? Né? Como quando os nossos clientes contratam um RP normal. As prefeituras, elas não precisam, assim, elas deveriam, pensando estrategicamente, se organizar desde cedo, desde agora. Mas assim, como não vai mudar ISS até final de 28 e 2029 é só 10%, tá? E ainda tem uma eleição municipal no meio disso, tá? Então, eu acredito que as coisas vão ficar para esse final desse mandato, início do outro. Então, realmente, assim, o que a gente nota é que tem força política lá em Brasília tentando adiar esse Portal Nacional, que eles, de novo, não conseguem. Assim, eles não conseguem se unir para dar uma data, entendeu? E quem já está não faz força, tipo assim, cara, não vou gastar. Porque, gente, é tudo moeda de troca. Então, tipo, não vou gastar pedindo um favor pro Bruno se eu já estou pronto. E aí acaba que atrasa. Mas assim, rezar. Rezar não, é que assim, para 2028, 2029 eles vão ter que tá lá, não tem o que fazer. Mais alguém? Lá atrás, ó. Oi? Lá. Cadê? Alô? Quem levantou? Olá, aqui, ó. é o Caleb, Aqui, tudo aqui, ó. bem? Boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Sou a Thalita. Minha dúvida é no split. Ok, já temos mecanismo de controle. Na prática, como que isso vai ser? Pagamento, ok. E quando começar o recebimento, apuração, já temos um mecanismo de controle sobre isso? Tá, olha só.
Primeira coisa que vai mudar, gente, o preço do produto vai mudar até na prateleira. Eu sempre dou exemplo, tá? A gente vai entrar no mercado e vai estar lá, quilo de arroz, R$7. O quilo de arroz está na cesta básica nacional, ele vai ter 0 de imposto. Então, quilo de arroz 7, imposto 0, 7. Chocolate, R$10, imposto 2,80, 12,80. Então, a gente já vai ter que precificar tudo desse jeito, tá? Ponto número 1. Aí tu está obrigado a split, a tua empresa. Eu cheguei para comprar, tu emitiu a nota separada, R$100 mais 28, 128, tá? Como o pagamento é eletrônico, tu é obrigado a informar na nota, Pix, boleto, cartão, TED, qualquer coisa que não seja espécie. Quando esse pagamento reconhecer, ele já vai dividir. Então, tu vai receber, olha, recebi os R$100 da venda do Calete, e 28 já está pago. O software funciona, porque para ele é como se fosse 2 produtos pagando na nota, entende? Quando eu estou pagando 128, mas eu estou pagando 2 coisas. Então, tu vai enxergar no teu sistema também que 2 coisas foram pagas. Uma caiu na tua conta bancária e uma caiu na tua gaveta do governo. É nessa ideia. E aí, final do mês, total das tuas vendas, R$100 mil, tem que pagar 28 mil. Dos 28 mil, 23 já foram pagos. Tu vai pagar a diferença. Então, ainda eu vou ter o pagamento mensal, assim. Eu só vou ter as minhas deduções diárias e eu vou tendo ali, meu imposto está X, hoje está Y. E no final do mês eu vou ter um prazo para pagar esse restante. Isso. Será Mas é mensal possível, mas é possível que zere, tá? Pensa assim, eu tenho uma loja numa plataforma de vendas. Eu só vendo online. Não existe pagamento em espécie. Se funcionar o split que eles querem, talvez tu vai ter 0 de imposto a pagar no mês que vem. Bom, gente... Posso só completar rapidinho, porque eu acho que é importante isso que você falou. Dentro lá da legislação, a legislação ela traz algumas formas, né? O split payment vai ser uma das formas, entendeu? Então, a gente ainda não tem quais são as empresas que vão recolher por split. Então, assim, o que eu estou acreditando? Esses casos de varejo, como o Calete falou. Então, por exemplo, uma mesma empresa, ela vai poder ter, por exemplo, parte da operação no regime do split e parte da operação, por exemplo, no regime de apuração mensal, de controle. Então, assim, lá dentro da legislação, ela traz, se não me engano, 5 formas de pagamento. Então, vai depender. Então, essas regulamentações a gente não tem ainda, né? Então, essa ideia do split, é claro, para a gente já se acostumar. Gente, não vamos poder trabalhar com o dinheiro do imposto mais, porque vai ser algo imediato. Mas a gente ainda vai ter essa regulamentação de quais atividades já vão automática para o split, quais a gente vai fazer essa apuração mensal no regime ali, como a gente faz hoje, entendeu? Então, a gente vai ter ali, talvez, várias formas numa mesma empresa. Bom, gente, tô tenso aqui, porque na minha frente tem uma telinha que ela fica piscando. Game over, acabou, acabou. Sei que tem mais perguntas, eu vou pedir para anotar num papel, por favor. Nós vamos passar para os palestrantes, deixa o seu contato e a gente entra em contato para responder a sua dúvida, tá bom? Porque nós precisamos seguir. Tem mais palestras para acontecer aqui, ó, e tá piscando aqui para mim vermelho. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada.